Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Piso Arte Podcast. Aqui você encontra tudo sobre conceito madeira, instalação, tecnologia, inovação, dicas valiosíssimas, e hoje temos uma que é imperdível. Temos um profissional aqui de mais de 30 anos e você já imaginou ter um piso frio, já cansou e querer instalar um piso de madeira sem ter que quebrar e tendo uma situação que você evita mais insumos, como também onerando mais prazos na sua obra? Então fique com a gente que esse podcast é para você. Muito bem-vindo, Weber, por poder passar o seu conhecimento aqui para o nosso público desses processos e tudo mais. A gente vai falar também aí como que é seu trabalho e o pessoal conhecer, porque tem novidades aí, né? Ou assim, tem situações que consegue ter uma eficiência e com isso ter uma situação que acaba ajudando muito em relação ao contrapiso, né, também. Isso, uma honra estar aqui de novo, mais uma vez. E estamos aqui só para somar. E hoje vamos falar de contrapiso, lixamento de contrapiso, que é um resultado muito bom, não precisa quebrar o piso. E é rápido e vamos lá, vou te explicar como é que funciona. Tá, vamos lá, é assim, vamos pensando. Você tem um imóvel que tem um piso frio, uma cerâmica, uma coisa assim, um porcelanato, cansou daquilo. E aí fala, eu tô com a intenção de colocar um piso de madeira, valorizar ainda mais meu espaço. Como que seria isso? Seria um lixamento adiamantado para tirar a película de cima do verniz, né, de cima do porcelanato, da cerâmica, resina que fica em cima da pedra. Que é um serviço rápido que você faz num dia, dependendo da metragem, se for até 100 metros, faz num dia. E fica muito bom, que daí dá impureza para ancoragem da cola. Uma boa, assim, esse ponto eu achei muito interessante, porque assim, por que tem que fazer esse processo? Tem que, assim, remover essa resina da pedra para poder ter essa instalação do piso. Porque isso é um ponto fundamental, não é, isso, Weber? É por causa da ancoragem, né? Porque quando as arranhuras que a gente, quando o lixamento adiamantado faz, sim, a gente dá uma ancoragem no piso. A gente tira aquele cristalização bacana, então, aquela cristalização que não dá ancoragem no piso, né? Ele fica mais ou menos bem vulnerável à cola, né? Ele solta a cola. Acaba não tendo uma aderência mecânica funcional, que isso vai poder desplacar lá na frente. Então a cola PU, para poder fazer a instalação de piso madeira, se tiver um piso frio, o porcelanato geralmente é bem liso, né? Bem liso. Então aí faz esse sistema, é um equipamento, né? Correto? É uma máquina, uma lixadeira, né? Uma máquina grande, faz o lixamento da beirada e a gente consegue remover toda aquela cristalização de cima do porcelanato, piso frio. Que ótimo. E vamos supor, num período, começando num período assim, de manhã, logo no início, nesse sistema você consegue fazer em um dia quantos metros quadrados? Só para o pessoal ter uma referência. 100 metros quadrados 100 por metros dia. quadrados em um dia. Olha como isso otimiza. E deixa limpo, bem limpo, é só instalar no outro dia. Nossa, perfeito. Então, ou seja, sem quebradeira, sem regularização de contrapiso. Então, é assim, para gestores de obra, que quer, assim, de repente, assim, além disso, sem muito resíduos, né? Que você acaba também, porque imagina, você quebra o quanto de lixo, com algo sustentável, né? Isso. E tem a redução de pó também, né? Que a gente faz com redução de pó. Aí faz com aspirador, tudo, que não faz tanto pó na obra, né? Às vezes tem gente morando. Isso é muito importante. Quer colocar trocar o piso, a gente consegue fazer com redução de pó. Essa raspagem. Mais ou menos um percentual de quanto mais essa redução de pó? 50%. 50% já ajuda, Já né? ajuda bastante. Porque é um pó abrasivo, né? É um pó
terrível. Então tem que se planejar, né, Tem que gente? se planejar porque ele é um pó terrível. Tá, e quando assim você tem o ambiente e tal, algum lugar vocês preparam, às vezes tem que colocar uma lona, Isso, a protege. gente forra tudo, se tiver que proteger, protege tudo Perfeito. e faz esse lixamento Pô, então 100 metros você consegue em torno de um dia. num dia. Um porcelanato, independente de ser um piso cerâmico. 100 metros por dia a gente consegue fazer. Nossa, lixamento. que... E é rápido, né? Rápido e prático. No outro dia é só instalar. Nossa, excelente, hein? Então, e aí no caso, lógico, tem que ter uma visita técnica, né? O profissional que vai instalar o piso para ver a questão de altura e tudo mais, né? Dependendo do piso de madeira, espessura, Isso. para poder fazer esses alinhamentos. Nossa, legal. E tem situações também que tem contrapiso, né? Que não tá legal, tem ondulações, bacias. E isso também você tem um sistema que acaba ajudando, tem um né? lixamento, né? Lixamento que você consegue dar uma nivelada, Que, né? Uma remove- correção. Remove a argamassa C1, C2, C3 a gente não consegue tirar, tem que Que é mais quebrar, rígida. que é mais forte, né? Com o lixamento, esse é lixamento convencional. Esse não precisa de diamantado, é com a lixa. Uma lixa bem Uma lixa abrasiva. 16 de ferro que eu consigo fazer isso aí, esse Ah, lixamento. perfeito. E quando chega perto das paredes, as beiradas, assim... Com lixadeira com manual. lixadeira manual. Aí também é com Isso. lixa ou tem um... Com lixa. Hum. Quando é no adiamantado, os dois são adiamantados, né? O prato é adiamantado e a lixadeira é adiamantado também. Agora, quando é convencional, é com lixas. E aí, gente nesse consegue fazer caso, isso aí. consegue ter um controle do pó ou isso se Consegue torna- ter um controle do pó, sim. Ah, isso é Nos interessante. importante. nos dois sentidos. Os Entendi. dois. Mas para isso, como que é? Me explica um pouquinho, porque tem situações que você chega na obra, aí você faz uma análise do contrapiso, né? Para poder saber aí qual o processo mais eficaz, no sentido, você comentou, é C1, né, e o C2. E aí, como você, para quem é leigo, quem não conhece, não tem assim, comprou um imóvel, tá no contrapiso, ou enfim, tá nessa situação, aí não tem, assim, não sabe se é a C1, C2 ou C3, que são tipos de quê? De argamassa? De argamassa. Então, aí qual que é uma dica, ou que você vai no local, como você passa essas informações para o cliente em relação quando você vê o contrapiso, ou situações que você fala, olha, aqui eu tenho que dar uma desbastada a mais, ou o teu contrapiso assim está numa situação mais favorável, tem situações que você fala, nossa, tem que fazer um autonivelante ou alguma coisa assim. Isso daí a gente consegue ver só por a gente olhar para o piso, a gente consegue já resolver. Já consegue, Já ter um consegue diagnóstico. diagnóstico só no olhar no piso. Depois de muitos anos fazendo isso, então não tem muito segredo pra gente. A gente olha um piso, a gente vai com o martelinho, dá umas batidinhas lá, vê se tá soltando, não tá soltando, tiver soltando, vai ter que remover toda essa parte que tá soltando de argamassa e lixar, remover e fazer para colocar o piso. Se tiver um piso muito fraco, que geralmente os caras colocam essa C1 porque a piso vem aquela massa mole, né? Farofa. Que o ideal é 50, um saco de 50 quilos, você fazer 10 metros de contrapiso, né? Aí o pessoal faz 20. Aí não tem. Fica aquela farofa. Aí ele, pra deixar o piso mais. Que as construtoras entregam assim, né? A maioria tá entregando assim? A maioria entrega assim. Aí, pra ficar melhor, o pessoal passa C1. Aí a C1, o que acontece? O piso de madeira, a gente instala em cima, a madeira movimenta, a C1 desplaca. Tem força a madeira, né? Ela tem trabalha. força, ela desplaca. Aí desplaca um taco ali, então pra isso tem que ser removido. Isso é muito importante, como se fosse o tentão de Aquiles, né? Tendão de Aquiles. Para poder fazer uma instalação de um piso de madeira de uma obra. Para você não ter um problema muito sério lá na frente, imagina, você tá morando no local e começa a desplacar seu piso de madeira. Por causa da argamassa, então, por causa de uma coisa que a você base consegue resolver rápido. Sim. Consegue resolver rápido, né? E aí, no caso, vamos supor, você viu o C1 lá, tá meio farofa, e aí, como que é o processo? O C1 é bem duro, né? O farofa é embaixo do C1, que é aquilo que eu te falei, tem que ser 50 quilos, faz 10 metros de contrapiso.
pessoal geralmente tá fazendo 20. Então fica aquela economia. Sim. Pra quando tá essa farofa, pra você instalar o piso, senão não consegue. Senão você começa a desplacar também. A própria cola com esse piso farofa, ele não tem como, não adere, não tem Aí uma resistência mecânica na ancoragem. Aí você entra com esse endurecedor, né, no piso, quando ele tá desse jeito, pra você fazer a instalação. Ah, bacana, legal. E a instalação é um ponto, assim, que a gente disse, fundamental, né? Porque se o contrapiso não tiver em boas condições, porque assim, o que é, ao meu ver, o contrapiso não pode ter bacias, tem que ter uma boa resistência, também diferença de nível de altura, né? Como também tem situações que às vezes tem trincas, né? Rachaduras. E aí, nesse caso, teria que fazer um reforço, assim, quando você vê que um piso está muito ruim, tá assim, situações, umas características de assim, muitas ondulações. Qual que você, assim, como você direciona isso para o cliente para poder fazer essa correção? Autonivelante. O autonivelante. O autonivelante resolve isso daí. Com o lixamento, primeiro, você faz o lixamento para tirar toda a impureza do piso. Né? Daí você vai entrar com o autonivelante que não vai te ter problema nenhum. Tira todo o pó. Tira todo o pó, entra com esse lixamento, faz o aspira e entra com o autonivelante. O autonivelante, mais ou menos de cura, lógico, depende da altura, da espessura, mas assim, em média, você acha que para poder fazer uma instalação de um piso de madeira, quanto tempo aí 72 horas após a aplicação do autonivelante. Em média? Em média. E aí você já tem condições de poder ter uma cura e fazer a instalação. Isso. Por isso que é muito importante ter um profissional para poder passar todas as orientações junto com o seu gestor ou com o arquiteto, né? O próprio mesmo cliente final, orientando da melhor condição, a forma correta, porque, ou seja, são processos. E se você pular etapas... E o endurecedor também, 72 horas. Então assim, faz um cronograma dos seus prazos certos para poder lá na frente fazer a instalação. Depois da instalação, aí vem os processos de lixas, né, e acabamentos, que no qual você também tem muito conhecimento ao longo de todos os anos. Muito, bastante. Que você veio de pai para filho, pai né? Para filho. Familiar, né? Familiar. Então o pai passou muito conhecimento e aí você foi também aprimorando. Aprimorando, muito bom. E adoro o que faço. Isso é muito importante. Isso é importante. Porque você fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta, né? É prazeroso. Então, quando você tem alguma dificuldade, assim, que a obra é orgânico, nunca é uma igual à outra. Cada uma tem sua personalidade em vários aspectos, né? E às vezes acaba encontrando alguns desafios. E aí, como você, assim, experiência, mesmo tem situações que por muito conhecimento, às vezes a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo. E cada dia aprende mais, né? Cada vez, cada obra é um aprendizado pra gente que estamos trabalhando com esse piso faz uns 35 anos que eu tô na área. Então, 35 anos e ainda tem situações que acaba sendo novas, né? Situações novas e aí a gente vai aprimorando cada vez mais, né? Mas o conhecimento é muito bom e cada vez querendo aprender mais. E é isso, o contrapiso é o tendão de Aquiles, que nem você já falou, de uma obra. Para a obra ficar perfeita, para o piso ficar bem instalado, você ter uma boa raspagem, tem que ser feito tem que fazer essa etapa do contrapiso para a gente colocar as madeiras, para você não ter problema lá na frente. Então, principalmente questão de assoalhos, né, que trabalha mais, tem uma força maior, né? Isso. Se a régua for mais longa, mais larga, mais força ela vai tendo. Aí o pessoal fala assim, mas como assim força? O que significa força da madeira? O que acontece? A madeira é material orgânico. Mesmo sendo nova, antiga, então ela trabalha porque ela tem movimentos de dilatação, contração, principalmente em locais de maior incidência aí de umidade, uma casa-terra, enfim, tem jardim, tem às vezes piscina, situações de locais que é mais quente, né, que bate mais sol, então ela vai trabalhando, é algo
natural, então não tem controle. E se você não tiver um contrapiso bem feito, rígido, adequado. isso, também impermeabilizado, Por causa de umidade, por causa de... Você tem que ter o aparelhinho para você medir a umidade do contrapiso, para você fazer uma instalação do piso, porque senão você não consegue... No olho nu você não consegue ter uma referência. Essa referência. Tem um método que é assim, caseiro, mas bem funcional, né? Tem situações que a gente que vem assim de gerações, de pegar vamos supor, você não tem um aparelho, ou a pessoa que você está não sei aonde, um lugar afastado, enfim, você pega um plástico, uma lona, um pedaço de plástico, o que for, você corta ele, faz um quadrado e passa fita crepe em todas as suas bordas. Vai fazendo um ponto aqui, outro ali, e aí com isso deixa uns 4, 5 dias lá aquele plástico. Quando você vou retornar nesse período e tirar esse plástico, se ele tiver cutículas de água ou umidade, ou aquele pedaço que você tirou ele tiver mais escuro, isso significa que o contrapiso seu não está totalmente curado. Isso. Então é uma referência. Aí você vai trabalhando em cima disso. Quando você tirar o plástico, você perceber que está sequinho, é isso aí, segurança de você fazer uma instalação. Tem que prevenir. Prevenir é o melhor de todos. É o melhor de todos para todo mundo, para todo mundo. Então tem que fazer essa prevenção do contrapiso. Que ninguém dá muita bola pro contrapiso, né? O contrapiso tá lá, ninguém dá muita bola pro contrapiso. Não, bate assim, tá bom, tá e bom, vamos tocar. instalar. Ninguém tá. Contrapiso é o de menos, né? O problema mas pra você ter um acabamento final, é importantíssimo o contrapiso. O acabamento final. É importantíssimo o contrapiso estar perfeito. É o primeiro. É o primeiro passo. E às vezes a gente acaba encontrando pisos antigos que a gente já percebe que foi um problema lá na frente, muitas vezes não tem o que executar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que remover para fazer o lixamento adiamantado, aí você começar tudo de novo, né? Fazer o que tinha que ser feito antes, você vai ter que fazer agora. É uma situação muito séria. Então, assim, pessoal, contrapiso é extremamente importante. Antes de fazer mais nada, analisa. Eu falo, não só piso de madeira, lógico que é importante, mas às vezes você fazer assentamento de uma pedra, de uma placa, de um porcelanato e tudo mais. E você não ter também é fundamental em todos os aspectos. O tendão de Aquiles da obra, a gente já comentamos sobre isso aqui hoje. O contrapiso tem que estar sem umidade, tem que tomar muito cuidado, se ele não está farofa, se ele está em perfeito estado, senão não tem como fazer a instalação. É isso aí. E além desse processo, né, que é o primeiro passo, você também tem muita experiência em restauração de pisos, né? Bastante. Bastante instalação raspagem, aplicação de verniz. Tem alguma obra aí que você pode passar aqui para o público que chamou muito a sua atenção, que foi um desafio e teve um resultado muito bom, positivo e eficiente? A cliente ficou super impressionada com que... Quando você pega aquela obra com muitos tacos soltos, né? O pessoal pensa que não vai recuperar o piso, aí você vai lá e faz a colocação tudo de novo, e a repaginação do piso, aí você faz aquela raspagem, fica perfeito, fica que nem novo. Impacta, né? Impacta, a pessoa fala, não, você não fez isso no meu piso, ficou novo, parece que trocou o piso. É muito bom fazer esse tipo de serviço. Porque a restauração de um piso de madeira, você tem vários aspectos estão assim super positivos. Você preserva algo da época antigo, né? Outra, você não está tendo um insumo de ter que substituir aquele piso por um novo, tendo vários insumos. Quais são os insumos? A remoção, a regularização do contrapiso,
a cura para poder fazer todo esse processo, o tempo, quantidade de resíduos, a sustentabilidade, que você não está comprando madeira, você já está usando aquilo que você tem, aquele piso, né? Aumentando o quê? Valorizando ainda mais o seu espaço, o seu imóvel, porque você está preservando algo de, às vezes, de 40, 50, às vezes 60 anos, né? E também o fato de que você acaba ganhando muito tempo em relação a isso, né? Muito tempo, que não é um serviço muito demorado, né? É um serviço que você leva 4, 5 dias está pronto, né? Não é um serviço que você vai quebrar, vai remover, isso é um serviço muito demorado. Então, para você recuperar um piso, acaba sendo muito mais rentável, porque ele é rápido e ninguém fala sobre isso, né? Mas uma recuperação de um piso, eu acho que é a parte mais barata da obra. Ele não é uma... A economia que você tem... Ele é mais barato que o pintor, ele é mais barato que o eletricista, que o marceneiro. Ele é mais barato que... E não é tão valorizado. E não é tão valorizado. E dá um impacto dinâmico na obra, que você fica... Então, aí, quando a gente chega... geralmente já foi tudo esse pessoal, a gente é um dos últimos. Aí o pessoal começa a pensar que a gente é tão caro. Mas a gente é se você analisar, a parte mais barata da obra é a raspagem. Não a colocação, a raspagem. Porque se você assim, fazer uma pesquisa de mercado, em termos de madeireira, você fazer cotações de assoalhos, dependendo da madeira, um cumaru, você pode também para algo assim em Tauari, ou tacos, se você vê quanto que tá o metro quadrado de uma madeira dessa, então mais uma madeira nobre. Instalado. Não, só madeira. Sem instalação. Sem instalação. Aí você tem o quê? Os insumos da instalação, da cola, né, PU, né, quantidade de cola PU. Você tem, além de todo esse processo, entrar com a raspagem e acabamentos. Então, muitas etapas que você vai ter, e isso vai onerar muito na obra. Agora, se você já tem um piso no local, uma restauração sem precisar substituir, a economia que você vai ter é enorme. É grande, não tem nem como comparar. É muito grande, muito grande. É que o pessoal, geralmente eles não tem muito leigo nessa parte, né? Que ele olha aquele piso lá feio e fala, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar, vou jogar quero trocar esse piso, nossa, tirar tá horrível. Tá horrível, os tacos estão soltando, o que eu faço? Não quero mais fazer isso aqui, vou colocar um porcelanato. Ele vai gastar 4, 5 vezes mais do que ele fazendo uma restauração. É isso mesmo, é fato. É fato, isso é um fato. Né? E ali o que acontece? Tem situações que o piso é tão antigo e não teve cuidado, muita cera, às vezes aquela oxidação que esconde até a cor original da madeira. O fato de você lixar, a pessoa olha, nossa, como essa madeira é bonita. A primeira lixa, né? A primeira lixa. E a gente tem que lixar umas 7 vezes, 7 lixas. Na primeira lixa, o polimento. Já fica aquele impacto, né? E já cola os tacos, já faz o desengrosso, já muda a casa. Com certeza. Muda o apartamento. Impacta, é um impacto muito grande. E como é uma das últimas etapas da obra, então assim, vai caindo sujeira, vai, né, todo aquele processo de obra que vai cada vez mais poeira e vai contaminando, aí o cliente fala, nossa, meu piso já estava feio, agora tá assim, uma situação não é possível. E aí quando faz... Será que tem recuperação? Será que tem recuperação mesmo, né? Piso não é possível. E aí quando faz o procedimento de lixo, acabamento, abre a porta, ele impacta. Trocou o piso. Levanta, né? Trocou. Não imaginava como aquele meu piso antigo. Às vezes compra um imóvel, né, da época, não sei, um imóvel da década de 70, 80, que seja 90. Então, quando restaura aquele piso antigo, aquele que já está lá não sei quantos anos, aí a pessoa ela vai entender como a importância que aquilo impactou naquele ambiente. Naquele ambiente, porque é o que a gente faz, né? É fazer essa restauração. E além disso também, tudo vai mudando, tecnologia,
Ou seja, tem vernizes que são vernizes premium, que tem resistência à abrasão, a produtos químicos, né? Urina de cachorro. A gente sempre fala sobre isso. Então, vale a pena sim você valorizar o profissional, que é o restaurador, tá? Muita gente fala raspador, mas na verdade tem profissionais que estão a um nível de excelência que são restauradores. Pega um piso antigo, ele consegue às vezes fazer um complemento de um taco ou de um assoalho que mantém a mesma característica, fazendo com que tenha uma nova calafetação em todos os... Por exemplo, tem tacos que são pitolas pequenas, menores, que somos, quer dizer, é obrigado a fazer toda uma limpeza nas juntas, tirando tudo que é sujeira, e aí foi indo uma nova calafetação, então deixa tudo aquilo uniforme, e aí quando chega no acabamento, nos vernizes, as opções, aí passar para o cliente que vale a pena investir num verniz que tenha uma tecnologia avançada, que você possa ter aí de 15, 20 anos de vida útil. Então por isso que às vezes você fala, pô, é caro, é muito... como pode dizer? A pessoa fala, é um investimento muito caro, não sei o que, mas você está tendo algo que vai te prolongar quantos anos lá na frente? E você restaurando algo. E não fica tão caro, a diferença não é tão grande assim. Uma falsa impressão. É uma falsa impressão que você pensa que. Mas não é. É tipo. Coisa de 20% a mais. Não passa 30% a mais, não é o dobro. Não é uma coisa que é tão caro, né? Então, outro ponto também é escadas de madeira maciça. Às vezes pega um imóvel antigo que a escada é toda estruturada de madeira. Aí você pensa assim, corrimão, palaústre, os espelhos, a base, estrutura, às vezes é vazada, às vezes não é. E aí você fala, nossa, eu preciso restaurar essa escada, deixar ela totalmente lixada para vir com um novo acabamento, né? Porque numa situação não tem... esse é o processo, é uma restauração. Aí você fazer um processo desse leva quanto tempo? Como onera prazo para fazer? Porque é tudo já manual, né? Praticamente. Tudo manual. É tudo, não é uma máquina que vai fazendo ela ficar limpa, não. São processos de lixas com ferramentas manuais para você fazer toda essa limpeza e tudo mais, aquela afetação. Aí você fala, poxa, é um serviço TP na escada que leva aí de 10 dias, 8 dias, porque às vezes tem que ter todo esse procedimento, que é muito detalhe. Muito detalhe. Aí você passa esse custo para o cliente e fala, nossa, na falsa impressão, como é caro. Agora imagina, você fazer uma nova escada, quanto que sai isso, gente? Eu acho que seria isso, o processo de restauração, mais ou menos aí uma fase de 1/5 num valor, 1/6, 1/5 de você comprar uma escada e fazer uma montagem, certeza, ter um profissional, um escadista para fazer aquele projeto, e você ter aí, além da madeira, que são madeiras já, que a gente está falando de espessuras de 3 centímetros, são pranchas, que é muito, né, o custo já, o insumo para isso, a montagem e fazer todo o processo. A nossa parte, o lixamento, tem um custo-benefício muito grande. Muito grande, importante, porque e é aquilo que eu te falei, né? O pessoal não fala a parte das partes sabe. não então sabe. Por isso que tem que passando a informação. O momento que vai fazer um orçamento numa madeireira, comprar e tudo, aí você fala, nossa, restauração é nada. Pouco perto do que eu tenho que investir. Não é nada do que se eu colocar um piso, né? A restauração é bem mais... E a madeira em si, ela está ficando cada vez mais difícil, escassa, tem algumas espécies que já não encontram com tanta facilidade. Então, marfim, o IP, que era algo tão comum, hoje você para comprar um assoalho de IP já, né, não são difícil. Poucos que tem. Então assim, tem que valorizar realmente o piso que você tem, a madeira que você tem no seu imóvel, para você aí, um dia que você quiser, eu quero vender, eu quero alugar e tudo mais, você preservando aquela madeira, você não sabe o benefício também, quanto de benefício você vai ter, né? Então isso são pontos de vista que passando para o cliente ou para o gestor de obra, que como é interessante e importante você ter esse cuidado dessa restauração, né? Restauração.
E aí também, assim, outro ponto que é a área externa, né? Também o pessoal muitas vezes já tem uma madeira na área externa, um deck, e a prevenção que é muito importante para não chegar ao ponto de ter que substituir. Porque ele fica na umidade, né? Fica no tempo, na chuva. Então tem que fazer uma prevenção, cada 6 meses tem que fazer um polimento, uma reaplicação, porque o verniz do lado externo... Gente, não tem um verniz que dura para sempre. A área externa tem que ter manutenção. Isso é fundamental. Ou seja, não é porque você aplicou, tá lindo, bonito, você aplicou aquele verniz 3 camadas, fez toda a crematura de verniz bem reforçada, achou que aqui tá bonito e vai ficar sempre assim. E sol e chuva. Sol e chuva. E não... Aqui, com tempo não tem verniz frio, que quente, não existe verniz que dure aí 2, 3 anos. Não existe. Área externa, se você pesquisar, você não vai ver, não existe. Então, uma vez que você fala, nossa, fiz toda a reforma do meu deck, tudo, a área externa, você já tem que pensar que uma vez por ano, no mínimo, vai ter que ter uma prevenção. Umas 2, hein, Arthur? O certo, dependendo do local, umas 2 vezes ao ano. Fazer, não lixar de novo, fazer um polimento e uma reaplicação do verniz. Ou seja, manutenção. Para não ter que entrar com o processo de lixa, raspagem. Então, isso é assim, gente, você tem aí essa manutenção, o benefício também de você... evitar de ter gastos lá na frente, porque tem situações que não investem. Eu vejo, assim, condomínios, por dar um exemplo, que passa 4, 5 anos, 6 anos e não tem manutenção. Aí chega o ponto que a madeira já está podre, já está assim, totalmente mofada, já está com fungos que, não tem resistência alguma. Aí imagina, você vai ter que trocar. Aí o bicho pega. E algo que poderia estar fazendo a manutenção e você nem se preocupar com isso. E é engraçado que a gente fala para todos os clientes, explica, aí depois passa um ano e meio, ele liga, pô, mas você fez o ano passado. Eu falei, fiz o ano passado, mas qual a data? Faz um ano e meio, eu tenho que fazer de novo. Eu te falei que aquelas 6 meses a gente tem que vir aqui, fazer um polimento e fazer uma aplicação que não sai o mesmo valor da lixamento, né? Ele sai um pouco mais só da aplicação. Não tem mais o... não precisa estar com raspagem. Então, e é algo assim que não precisa ser um profissional para fazer o polimento e acabamento. Você pode ter, de repente, uma equipe de manutenção, orientar e eles poderem fazer esse procedimento também, entendeu? Um pintor qualificado, ele sabe muito bem fazer uma manutenção de um orbital, fazer às vezes um processo também manual, mas vai fazer o polimento, lava, limpa, né, tira todas as impurezas, pega uma lixadeira orbital, faz um polimento e aplica o verniz, 1, 2 demãos, geralmente 2 demãos para dar uma boa cobertura. Então, assim, é um ponto importante. Isso é importante em deck. E quando você vai fazer a visita técnica, você pergunta lá, quanto tempo faz a última vez que aplicaram um verniz aqui e fizeram um processo? Aí eles falam o que para você? 4 anos, 3 anos. Aí você começa a identificar que a madeira já tá assim, já não tem mais verniz, né? Não tem nada. Já não tem mais nada. Só o verniz vai embora. Aí o que acontece? Aí acaba sendo o quê? Aí sai o cara, aí que vem mas tudo isso, mas por quê? Você chegou nesse ponto e não teve a prevenção, agora você chegou no limite que vai ter que fazer até processo de substituir peças e tudo mais, né? Com certeza, porque chega esse ponto tem que substituir. Para fora da casa a madeira tem que ter no mínimo 1 ano, né? Certo, são 2 vezes por ano, mas no mínimo 1 ano tem que... No mínimo, olhe lá. Mas o correto são aquelas 6 meses dar uma invernizada. Então, assim, madeira é bonito, é super charmoso, mas tem que ter, né, esses cuidados, prevenção. Não é um porcelanato, você colocou, você nunca vai mexer, né? Madeira já tem sua beleza. E às vezes, né, tem a piscina, a pessoa tá mexendo com cloro, produto químico, molha toda hora, né? Tem situações que acaba regando jardim e vai, né, tudo mais. Então, assim, é isso mesmo. Tem que, gente, são pontos que tem que ter atenção, né? A gente sempre passa aqui para vocês, explica para poder
essas informações se serem beneficiados em relação a tudo isso. Porque, hoje, assim, já há um tempo, tudo está ficando, os insumos estão ficando mais altos. Então, você podendo ter um planejamento, você consegue administrar com custos muito menores, né, de uma forma rápida, eficiente, e você evitar ter problemas ou dores de cabeça lá na frente. Lá na frente, né? Que é prevenção, né? Prevenção é tudo numa... E também tem isso em relação ao piso de madeira, né? Porque os vernizes, eles aceitam retoque, né? Aceita até uma renovação, não é? Isso. Weber, me explica um pouco Aceita. aí pro público. O verniz, você fazendo esse polimento cada 6 meses, geralmente a gente fazendo isso, a gente faz um lixamento, aplica 3 demão. A gente, depois de 6 meses, vai lá, reaplica o piso. Depois de 6 meses, reaplica o piso de novo. Depois de 6 meses, reaplica o piso de novo. Ele consegue ficar 1 ano sem mexer, depois dessa 6ª demão. Mas tem que ter esse intervalo. Sim. Eu posso ficar 1 ano sem mexer, porque vai ter várias camadas, ele vai estar bem... Tá, entendi. E assim, mas tem que ter alguns cuidados aí pro pessoal na hora de fazer uma manutenção, uma limpeza. Falando assim, no dia a dia. Não ficar contaminando, né? Não contaminando, não usar VAP, né? O pessoal quer lavar o deck com VAP. Isso aí retira todo o verniz, né? Certo. Mas aí eu tô falando assim da área interna. Piso de madeira, área interna. Voltando para a área interna. Porque é o que eu estava falando, os vernizes aceita retoque, aceita uma renovação. Sim. Mas a partir disso, me explica um pouco para o público. Porque esses vernizes, você pode fazer assim... um polimento, né? Um polimento, mas o piso não pode estar contaminado com cera, com... O pessoal gosta de passar aquele removedor, aí já contamina o piso, a gente não consegue mais fazer essa reaplicação, né? Me explique por que para o público porque essa contaminação acaba prejudicando. Qual é o efeito que acontece? Qual que é o prejuízo em relação a isso na hora que vai fazer a renovação? Porque o produto não adere, né? Não adere o produto que fica... Como é que eu posso te falar? Ele não adere, ele fica... A película do verniz? A película do verniz acaba... Fica que nem você jogar óleo em água, ele abre, ele não fica uma coisa uniforme, por causa desse produto, né? Cera... Perde a resistência na coragem. E aí com isso, é por isso que a gente fala, a manutenção a gente orienta, então não pode usar qualquer produto, gente. Vou passar o quê? Removedor, sei lá, cera, todos esses tipos de produtos que tem no supermercado, você já tem que evitar. Aquele Tacolac, aquele lá é triste, hein? Nem sei se ainda tem isso daí, sério. Porque acaba tendo uma contaminação. Aquilo lá tem uma contaminação, o piso fica vermelho, fica uma crosta lá em cima do piso. Sim. Que a gente não consegue remover sem lixar. Então teria que, quando acontece isso, aí tem que fazer um lixamento de novo para você revitalizar o piso. Então, aí que é o ponto de partida. Porque se você tem um piso que quer fazer uma renovação sem lixar, sem fazer todo esse processo de uma forma também custo mais acessível, rápido, né? Isso. No entanto, o teu piso não pode ter essas contaminações. Então você tem esse benefício, né? Tem esse benefício. Porque, assim, tem situações que o assoalho já está numa situação com a fêmea bem fininha, né? Não aguenta mais processo de lixa. E às vezes você está naquele que é o limite, né? Tem que tomar bastante cuidado, sem contaminar o piso para a gente poder fazer a manutenção e o polimento. Aí vamos supor, você está com verniz semibrilho, eu cansei desse brilho, semibrilho, quero um fosco. Pode voltar a se tornar um fosco e vice-versa. E tem situações também que daí o pessoal a gente fala que dá para fazer. Aí o pessoal demora 4, 5 anos para fazer isso aí. Aí já não tem como, né? O ideal é cada 2 anos você fazer isso daí, né? Fazer uma renovação do piso. Cada 2 anos você pode, que a gente é recomendado, né? E o pessoal também vamos fazer a seguinte pergunta, mas esse procedimento de renovação faz algum tipo de pó? Não.
Zero, Ele praticamente. é zero pó, praticamente. Não faz pó nenhum. É só um polimento e a reaplicação do piso. Junte uma calafetação de que soltar dá pra fazer todos esses reparos. E fica perfeito. Agora, se você usar contaminar o piso, aí não consegue mais fazer. Aí não dá nem para dar garantia alguma, né? Não tem nem aplicação, que não vai ficar boa, não fica uniforme. A gente não consegue fazer. É isso mesmo, né? Então isso é uma situação que tem que evitar de usar qualquer tipo de produto que acaba contaminando, porque os próprios fabricantes, os fornecedores de vernizes têm os seus produtos específicos de limpeza. Então você está contratando uma empresa, está fazendo a restauração, se você vai usar a marca A, marca B, marca C, essas marcas têm já a linha. Tem o suporte. Tem o suporte também. Tem o linha de suporte deles. Né? Que você pode ligar e falar, olha, não, você utiliza o detergente nosso, o nosso limpador e tudo mais. Todos eles têm. E acabou. Uma forma simples. Uma forma simples. É funcional e tem um piso sempre bonito, belo, deixando sempre um aspecto novo. Então, assim, e evita de ter algum tipo de contaminação. E prolonga a vida, né? Prolonga a vida. Prolonga a vida do piso. É isso. Então, são coisas que a gente vai, por isso que eu sempre falo, quando você vai contratar uma empresa, certifica o profissional, vai te passar todas as orientações, informações, para você já ter isso como uma referência e saber qual a melhor opção em relação ao que você está precisando. Sua necessidade como custo-benefício. Então, o profissional vai ter que passar todos os detalhes. Agora, você chega lá, contrata uma pessoa, uma empresa, ou que seja, e não comenta, não fala que nada. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento de nada, né? Tem várias pessoas que não têm conhecimento de nada. Só fala um tipo de verniz, no máximo 2 opções, e não entra em detalhes, né? Então, é importante você fazer várias perguntas. Quanto mais perguntas você puder fazer, e aí você vai entender se realmente aquele profissional ou não, né? Se vai te dar esse tem uns profissionais que não é profissional, né? Que falam não evolui. Que até não evolui, até é injusto com a gente, que a gente tenta ter o conhecimento, a sabedoria, pra gente deixar o cliente bem confortável. Você está contratando um pessoal que vai te dar um suporte. Tudo que você perguntar, a gente tenta responder, sabe? Agora tem um pessoal que são mais baratos, lógico que são mais baratos. Bem mais baratos, porque eles não têm o conhecimento, eles não fazem um negócio adequado, né? A gente fala que vende um verniz, coloca outro, tem várias pessoas assim. É injusto com a gente. A gente fala assim, ó, ele só põe resina. Aplicação de resina. Qual resina? Qual tipo de verniz? Que tipo de resina? Que tipo de verniz que você vai aplicar? Ele só põe isso. Então, isso daí o pessoal tem que ver bastante, porque... No orçamento você pergunta, qual é o verniz que você está me falando? Tem que estar nome, marca e a linha de verniz que você está me informando. Isso é um ponto de atenção. No orçamento... E é injusto com a gente, que a gente passa passa o preço do verniz e o pessoal vai lá, passa o nome do verniz, o valor, de todos os vernizes que o pessoal pergunta. Agora, aí pega o orçamento do concorrente, aplicação de verniz. Aplicação de 3 mãos de verniz. Que verniz? Eles geralmente fala assim, resina. Aplicação de resina, secagem rápida. Não é? Verniz... Então já começa por aí, já desconfie. Entendeu? Já desconfie. Porque assim, o preço, assim, é uma média que a gente tem de mercado. Preços que são realmente empresas, né, que são já credenciadas, empresas que vão te dar esse respaldo. Se você viu algo que já está mais baixo, bem inferior, já pergunta... Metade do preço, Metade do preço. Metade do preço é impossível. É impossível. É impossível. A gente trabalha nisso há muitos e muitos anos. Sabemos muito bem em relação aos custos, os insumos, todos que estão nesse processo. Então, assim, desconfie que alguma coisa, alguma etapa ou algum verniz, e aí aplica, no começo fica bonito, aí passa poucos meses, começa a arriscar, aí tem vários problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. E injusto com a gente, né? Tenta fazer as coisas certas
E fica muito injusto com a gente. É. Aí não tem nem... Pega um orçamento nosso e pega um orçamento do concorrente e fala... Não tem nem como. Não tem nem como. Nem dá nem pra conversar, não tem como. Não tem como. Então isso é uma coisa muito importante também. Como a internet veio para ajudar em muitos aspectos, então né, você consegue ter várias informações. Você consegue entrar na marca de um representante, fornecedor, a ficha técnica do produto, como que é o processo. Você tem tudo ali detalhado. Então, se você tiver condições, se familiariza, leia, que quando chegar um profissional ou a empresa, você ter mais condições de poder dialogar e questionar. E a partir daí você ter uma referência, um parâmetro, se a pessoa realmente tem um conhecimento ou não. Porque assim, como tem muitas linhas de vernizes, então tem uma parte, né, que não tem nem conhecimento, não sabe nem assim falar sobre algumas linhas de verniz da marca A, marca B, só ficam naquele ponto de duas opções ou 3 no máximo e acabou. Isso. Então isso é uma parte muito importante da nossa mão de obra, né? E isso está se tornando, quer dizer, a gente vivencia nos bastidores, né? Bastante. Porque chega a ser... pega um orçamento de um concorrente e chega a ser... Meu Deus. Não tem como. E outra coisa também... o material sai mais caro que o valor que ele passou. Como que ele vai fazer um serviço... E outra coisa também, eles acabam passando verniz esticando. Ou seja, o que é esticar? É aquela quantidade de verniz, que geralmente 1 litro para 10, 12 metros quadrados, que isso está no próprio fornecedor. Com o verniz está lá, está escrito, o rendimento. E aí o que acontece? 1 galão de 5 litros, na faixa de uns 60 metros quadrados, depende da madeira, do piso e tudo mais, mas em torno de 60 metros. O que acontece? 1 galão de 5 litros, eles querem fazer o quê? 80, 90 metros. Acaba 120 metros. 120. O dobro. E acaba o quê? Esticando. O que significa isso? A quantidade de verniz é tão fininha, a gramatura tão fininha, que a resistência acaba isso diminuindo muito, né? Não tem como, não tem como. Então, não tem como a gente... como fala? Não tem nem como a gente... com essas pessoas que fazem esse negócio, não tem como a gente nem rebater, não tem como falar para eles, ó... Eu passo pro cliente, ó, o valor do verniz é X, ó. Tá aqui, ó. E ele te cobrou quanto para fazer isso aqui? Então... o preço do verniz ele te cobrou, ele não vai ganhar nada? Como que pode? Então, como é que pode, né? Como é que pode? É uma tensão aí, né? Que tem que... Então é assim, é por isso que eu falo, vai, se informa, pesquisa, faz um orçamento, faz 3, 4 orçamentos, entendeu? Ou alguma indicação, também indicação é muito importante. Olha, o cara fez na minha casa já há algum tempo, o serviço dele gostei e tudo mais. Então isso porque aí o que acontece? Vai refinando, né, o mercado, né? E esses que são os maus profissionais, que pode dizer dessa forma, profissional, entre aspas, eles vão o quê? Chegar a um ponto que vão ter que reciclar em treinamentos, né, buscar mais conhecimentos, vai forçar essa turma a se mexer para eles terem condições de poder atender um público, um cliente mais qualificado, né? Isso, tem que fazer. Tem que... Então, são coisas que a gente passa aqui, por isso que esse canal é muito importante, que é voltado a piso de madeira, instalação, tecnologia, conhecimento. A gente está falando aqui com um profissional que está em torno de 35 anos de experiência. Aqui o público que vem para cá são técnicos, são arquitetos que já têm uma experiência enorme, são assim, especialistas, tanto na área de tecnologia como também químicos. Então assim, eles te passam informações extremamente importantes para quando você ter uma tomada de decisão,
você saber exatamente o caminho que você tem que enfrentar, aquilo que você tem que fazer na sua obra. Então esse aqui, o canal do YouTube, do podcast, você só encontra essas informações aqui. Então, tanto voltado para profissionais, como também gestores, para clientes, pessoas comuns que querem, né, de ter um piso madeira, um conceito madeira na sua residência. Que isso valoriza muito. Muito importante. Né? Muito E aqui bonito, né? E as dicas valiosíssimas. Quantas que a gente já passou aqui? Bastante, hein? Então assim, segue a gente, se inscreve, não perca nenhum episódio, aciona o sininho, porque aí com isso, quando tiver os próximos episódios, você já vai tendo mais informações voltado a esse mundo, esse universo madeira. E aqui o Weber podendo passar esse conhecimento. Então assim, a gente falou desde a questão da importância do contrapiso, que é fundamental, antes de mais nada. O tendão de Aquiles. O famoso tendão de Aquiles. Que é fundamental, né? Que não adianta você escolher o melhor verniz, o melhor profissional para fazer a execução de raspagem, se o problema for o contrapiso. Então, ali que começa a obra, começa ali. Então, isso foi um dos pontos mais importantes que aqui a gente falou, né? E todas essas dicas que a gente está falando em relação a essa questão da qualidade, prevenção, né? Como que é o processo, isso tudo é relevante. Então, fiquem atentos. A gente também, um ponto também que a gente dá para poder falar, é que a madeira, ela tem assim aspectos que é assim peculiar, ímpar, porque é um material orgânico, né? E como a gente está falando de material orgânico, então quando vai fazer um complemento de um piso antigo, tem situações que a gente acaba tendo limitações, porque a madeira tem processo de oxidação. E aí com isso a gente tem que fazer muitas vezes restauração de um piso antigo. Tem situações que remove uma parede, ou tem que fazer uma área nova, um complemento. Na sua experiência, passando para o público, quais são as atenções que tem que ter antes de tomar uma tomada de decisão num projeto, quando você tem um piso antigo? Perguntar para um técnico, para um especialista, os cuidados que tem que ter antes de tomar uma decisão precipitada e ficar refém. Tem que ser madeira mais ou menos da mesma época, né? Para recolocar, porque senão fica bem diferente. Mesmo sendo da mesma espécie? Mesmo sendo da mesma espécie. Mesmo assim ela não fica tão igual, porque tem que ser o mesmo lote. Para ficar igual tem que ser o mesmo lote. E é impossível, né? Você pegar o mesmo lote. Mas ela fica bem parecida, mas tem que ser da época. Da época, antiga. Né? Antiga, já oxidada. Tem que ser oxidada, antiga, porque madeira nova com madeira antiga não... Aí qual que seria um outro caminho, caso tenha essa diferença de comprimento, tonalidade e tudo mais? É o tingimento, né? Tingimento. Que também isso acabou facilitando muito, né? De uns tempos para cá em relação aos produtos que tem no mercado. Não, assim, tô falando do processo de lixas, né? Que a gente tem que ter todo um polimento adequado. Tem que ter uma raspagem. Uma raspagem que o que é? O tingimento é o raio-x da madeira, né? Você faz um tingimento, ele aparece todos os arranhões, todos os riscos. Então ele é um... Ele acaba destacando, né? Porque assim, todas as imperfeições e fissuras que estão na madeira de lixa, ele acaba o quê? Ancorando mais tinta lá, e aí ele acaba destacando. Então esse é um procedimento muito importante para ter essa atenção. E assim, tem a parte dos tingimentos que você tem de algumas marcas, que você vai espalhando, que é a base de óleo, né? Com disquinho, você vai espalhando, tem uns que fazem com a lâmina, e aí deixa secar e no outro dia, lógico, tira o excesso com pano, como se fosse o óleo do deck. Entendeu? Quando a gente aplica também a questão do óleo do deck. E aí tira o excesso, e aí vem e aplica o verniz. E aí você consegue dar uma equalizada nas tonalidades do taco, dos assoalhos, fazendo com que tenha um castanho, uma pigmentação com castanho, equalizando e evitando essas diferenças. Isso. É um dos procedimentos que é possível também, né?
com madeira clara, já cansou daquele marfim, você pigmentar, escurecer, né? Então você acaba tendo essas opções, né? Então assim, são processos que foram evoluindo e você tem mais condições de poder você ter assim situações que acabam favorecendo uma necessidade ou dando uma solução. O tingimento, né? Tem várias cores também, né? Tem várias cores. Assim, eu não vou ficar falando das marcas, mas tem marcas importadas que você tem um leque de opções de cores, como você também pode mesclar de uma cor para outra e chegar num outro ponto, né? Então, assim, você pode deixar o seu piso num tom um cinza mais escuro, deixando para um castanho. Se for uma madeira mais clara, você tem aí, de repente, uma pigmentação também caindo para um branco. Branco, patinado. Então você tem esses recursos, né? Principalmente quando o piso já é antigo, né? Não tem muito recursos, você pode também trabalhar nesse sentido. Né? Manchado, urina de pad ou de umidade. Então são recursos que ajudam muito, né, no processo. Então assim, a gente está falou de várias coisas aqui, vários pontos, e você ficando atento aqui no canal, você vai tendo outras informações que vai refinando tudo isso em relação ao conceito de piso de madeira, instalação e tudo mais. E tecnologia, óbvio. E aqui a gente teve, infelizmente a gente já está no final, passou muito rápido esse episódio. Né? Esperamos aí, se você tem alguma experiência ou alguma situação que você tem alguma dúvida, pode passar aqui para nós, que a gente acaba verificando, ou se já teve algum episódio em relação que você também acabou assistindo e tem alguma outra dúvida, aqui a gente passa para vocês informações que a gente vai fazendo esse alinhamento. E aí com isso também, se você curtiu ou achou interessante poder compartilhar para alguém que trabalha com isso, ou que mexe com esses procedimentos, ou com obra, né, e queira ter mais informações, aqui é um canal que você vai ter todo esse acesso. E aí, o Weber, você aí na questão aí da parte de diamantado, né, que faz toda essa parte aí, você quiser também passar alguma informação, deixar algum recado para o público, fica à vontade. Conversamos sobre tudo, né? Falei sobre tudo, sobre quantos quilos de cimento para fazer metragem. Acho que já expliquei bastante. Falei bastante. E qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde no YouTube. Perfeito. E aí com isso, você tem a Piso Arte que passa todas as informações, como também aí, se você tiver alguma obra e querer contratar um especialista para poder verificar todo esse processo, conte conosco. É isso aí. Agradeço mais uma vez você participar aqui com a gente, podendo passar esse conhecimento com a turma aí que nos acompanha. É isso aí. Grande abraço. Até o próximo. Até o próximo.